Olá, professora. Olá, pessoal. O meu vídeo vai falar sobre as metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. A apresentação refere-se ao mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o PROF-EPT, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Salgueiro. É a disciplina de Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem, sob a orientação da doutora Cristiane Ayala de Oliveira e do professor mestre Paulo Garcês Leantes. Eu me chamo Antônio Ferrão e vou falar sobre metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica, artigo de Eduardo Fernandes Barbosa e Dácio Guimarães Moura. Vou começar a minha apresentação com uma citação de Silbermann, que usa como referência uma citação de Confúcio, que fala: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu ouço e vejo, me lembro. O que eu ouço, vejo e pergunto ou discuto, eu começo a compreender. O que ouço, vejo, discuto e faço, eu aprendo desenvolvendo conhecimento e habilidade. O que eu ensino para alguém, eu domino com maestria. Essa citação ela resume os princípios das metodologias ativas de aprendizagem. Se nossa prática de ensino favorecer no aluno as atividades de ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar, estamos no caminho de uma aprendizagem ativa. E a partir dessa citação, que é uma adaptação de Silbermann, uma das referências do artigo, que inicio a minha apresentação. O artigo tem como objetivo revisar criticamente as práticas tradicionais de ensino, discutindo possibilidades de uso de metodologias ativas na educação profissional e tecnológica, especificamente com foco em duas metodologias: aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. Inicio a minha apresentação a partir de alguns questionamentos feitos pelos autores. O primeiro questionamento diz: como preparar profissionais para a próxima década se não temos ideia clara sobre como será a economia mundial nem a tecnologia dominante daqui a alguns meses? O outro questionamento pergunta: que mudanças devem ocorrer no contexto escolar, na prática docente e no perfil do aluno para que a educação profissional e tecnológica atenda às necessidades contemporâneas do mundo do trabalho? Terceiro questionamento: qual a melhor organização e funcionamento da escola que atende às necessidades de ensinar conteúdos cada vez mais complexos e abrangentes? E quais seriam as práticas docentes mais adequadas para atender às demandas educacionais do nosso tempo? Então, esses questionamentos traçam um cenário educacional futuro. Eu pego aqui duas citações importantes, uma de Miller, Shapiro e Hilding Harman, que fala que a escola tradicional poderá ser transformada em espaços de aprendizagem, base de uma sociedade sustentada em aprendizagem intensiva. Outra de Caldwell e Speaking, de 1998, fala que os fundamentos da educação eles vão se expandir para incluir práticas de solução de problemas, estímulo à criatividade, inovação e capacidade do indivíduo para aprendizagem ao longo da vida. E pego também mais uma outra citação de Araújo, 2011, a respeito de um cenário educacional futuro, que diz que o modelo tradicional de escola, consolidado no século XIX, tem agora também de dar conta das demandas e necessidades de uma sociedade democrática, inclusiva, permeada pelas diferenças e pautada num conhecimento que é interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Eu acrescento um questionamento meu. Será que esse modelo de escola tradicional, que ainda predomina nos dias atuais, terá condição de dar conta de toda essa demanda e de um arranjo social cada vez mais complexo que vivemos? Então, para os autores, a aprendizagem que a educação profissional e tecnológica precisa é de uma aprendizagem significativa e contextualizada. É uma aprendizagem orientada para o uso das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, que estão cada vez mais presentes no processo formativo. Na verdade, já fazem cada vez mais presença em nossa sociedade de uma forma geral, mas no processo formativo a necessidade da presença das tecnologias é cada vez mais constante.
e como explorar toda a potencialidade dessas tecnologias que contribuam de maneira efetiva para a aprendizagem. E também uma aprendizagem que favoreça ao uso intensivo dos recursos da inteligência, para que os alunos não sejam apenas meros reprodutores do que já foi estudado por outras pessoas. E também que gere habilidades em resolver problemas, que conduza projetos nos diversos segmentos do setor produtivo, tendo em vista que a educação profissional e tecnológica ela contempla setores produtivos muito abrangentes, mas que também seja pautada em valores e condições de formação humana. Vamos lá aprofundar o nosso estudo sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Volto a fazer alguns questionamentos. A aprendizagem é de fato ativa? Será que o aluno está sempre será que o aluno está sempre ativamente envolvido enquanto assiste a uma aula expositiva, por exemplo? Para Myers e Jones, mostram que pesquisas recentes da ciência cognitiva sugerem que os alunos devem fazer algo mais do que simplesmente ouvir para ter uma aprendizagem efetiva. Outra pesquisa aqui de Bonwell, Eison e Silberman fala que atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e ao mesmo tempo o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo, a refletir sobre o que ele está fazendo, elas podem ser estratégicas e promover uma aprendizagem ativa. Então, para se envolver ativamente no processo de aprendizagem, o que o aluno deve fazer? Para os autores, não basta apenas ele ocupar uma posição passiva, de mero ouvinte, onde o professor se posiciona como um senhor soberano do saber e o aluno fica ali apenas como um repositório de informações. Além de ler e escrever, é importante que o aluno interaja por meio de perguntas, questionamentos e participe efetivamente das discussões. Resolva problemas, desenvolva projetos, ou seja, é importante ele sentir o que está fazendo, que haja sentimento, que haja afetividade, que haja envolvimento. Então, é importante realizar funções mentais de alto nível. É o pensar, é o observar, é o combinar, é o refletir, é o entender, é o raciocinar. Também envolve capacidade de análise, de avaliação e sintetizar. Então, esses nove aspectos apresentados aqui, as chamadas funções mentais de alto nível, elas são apresentadas conforme as concepções de Pecote, né? Que são, juntamente com outras funções, elas formam a inteligência. Então, a aprendizagem ativa, de fato, ela ocorre quando um aluno interage com o assunto em estudo, sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de simplesmente recebê-lo de forma passiva. Então, as teorias da aprendizagem, né, que são usadas, os autores, alguns autores importantes da teoria da aprendizagem, fundamentam as pesquisas mais recentes sobre a metodologia ativa. Por exemplo, a aprendizagem pela interação social de Vygotsky é fundamentada nisso, tendo em vista que as metodologias ativas, elas focam constantemente numa intensiva interação social. A aprendizagem pela experiência de Dewey, né? Inclusive Dewey foi muito importante para o movimento da escola nova que surgiu no Brasil nos anos 30 e que foi fortemente influenciado pelas concepções de Dewey e também pelo construtivismo. Tem contribuições importantes, mas também algumas contradições que não vêm ao caso na discussão nesse momento. A aprendizagem significativa de Ausubel também vai ser citada, e não podemos esquecer da perspectiva freiriana de autonomia, em vista que a aprendizagem significativa ela é centrada no aluno para que o aluno saia da posição passiva de mero receptáculo de informações e ocupe uma posição ativa de autonomia no processo de ensino e aprendizagem. Então, esses referenciais de Vygotsky, Dewey, Ausubel e Paulo Freire, respectivamente, sobre as teorias da aprendizagem voltada para a interação social,
experiência, aprendizagem significativa e a perspectiva freiriana de autonomia, eles dialogam com as metodologias ativas. Então, o que esperar da aprendizagem ativa? Silberman e Ribeiro, que foram autores muito pesquisados para a construção do artigo, dizem o seguinte: Silberman diz que a aprendizagem ativa, as pesquisas mostram que a aprendizagem ativa é uma estratégia de ensino muito eficaz, porque ela pode ser utilizada independente de assunto, mais eficaz, inclusive, do que os métodos tradicionais de ensino, principalmente as aulas expositivas. Os alunos, por meio das metodologias ativas, eles assimilam um maior volume de conteúdo e retêm informações por mais tempo. Os alunos eles aproveitam as aulas com mais satisfação e prazer pelo fato de estar constantemente envolvido. Ribeiro destaca alguns pontos importantes, dizendo que a aprendizagem é mais significativa com as metodologias ativas de aprendizagem. Os alunos adquirem mais confiança em suas decisões e na aplicação do conhecimento em situações práticas. Melhoram o relacionamento, uma vez que eles são estimulados a criar interações sociais constantemente, aprendem a se expressar melhor oralmente e por escrito. A própria necessidade do relacionamento contribui para essa melhora na forma de se expressar, para defender ideias, defender projetos. Adquirem gosto por resolver problemas, pelo fato de serem estimulados a esse tipo de resolução. E reforça a autonomia no pensar e no atuar. Então, vou resumir aqui 9 estratégias para criar ambientes de aprendizagem ativa, ou estratégias que favorecem a criação de ambientes de aprendizagem ativa. A partir dos estudos de Bowman e Eason, identificados no artigo, eu elenquei essas 9 estratégias. Por exemplo, estratégias como discussão de temas e tópicos de interesse para a formação profissional. Então, o aluno está tendo uma formação na área de tecnologia da informação, por exemplo, está tendo uma formação na área de eletrônica, uma formação na área de edificações, uma formação na área de engenharia de alimentos. Vamos procurar temas interessantes, temas relevantes, temas que sejam contemporâneos para fomentar discussões em sala de aula. Trabalho em equipe, constantemente, por meio de tarefas que exigem colaboração de todos, estudos de casos, debate sobre temas de atualidade, brainstorming, tempestade de ideias, procurar constantemente incentivar essa prática para buscar a solução de problemas. Uma sexta estratégia, a utilização de mapas conceituais e mapas mentais, é importante para o esclarecimento e para o aprofundamento de conceitos, de ideias. Essa estruturação visual por meio dos mapas, seja os mapas conceituais ou os mapas mentais, eles auxiliam muito no esclarecimento e aprofundamento de conceitos e ideias. A modelagem e simulação de processos e sistemas típicos da área de formação, para entender a perspectiva macro e micro do conhecimento. A utilização de tecnologia da informação para a criação de sites, criação de redes sociais, visando essa aprendizagem cooperativa. E elaboração de questões de pesquisa na área científica e tecnológica. Então, esse próximo momento da apresentação, nós vamos focar nas 2 metodologias estudadas pelos autores do artigo. A aprendizagem baseada em problemas, que os autores chamam de ABPROB, e a aprendizagem baseada em projetos, que chamam de ABPROJ. Sobre a aprendizagem baseada em problemas, é um método de ensino fundamentado no uso contextualizado de uma situação problema para o aprendizado autodirigido, ou seja, o ponto de partida para o estudo é uma situação problema. E por meio do desdobramento da situação problema, os conteúdos e as reflexões elas são lançadas. Na ABPROB, o aprendizado passa a ser centrado no aluno. Então, essa metodologia ela não é nova, para falar a verdade, ela surgiu na década de 60 no Canadá e foi aplicada inicialmente em escolas de medicina. Agora, o sucesso foi tão grande que, posteriormente, ela passou a ser utilizada em outras áreas que tiraram muitos benefícios da aprendizagem baseada em problemas, a administração, a arquitetura,
ciência da computação, ciências sociais, economia, engenharia, matemática. Agora sim, é interessante que esse movimento ele ganhou muita força no Brasil a partir de 2005, quando a Escola de Administração e Ciências Humanas da USP começou a utilizar essa metodologia em algumas graduações. Na verdade, o projeto inicial, a ideia inicial foi introduzir essa metodologia em 10 graduações desde 2005. Então, é interessante essa abordagem porque ela, a ideia de trabalhar assim com problemas como meio de ensinar e aprender, ela não é nova, como vocês puderam ver, né? Ela é antiga, ela é conhecida, ela significa as oportunidades de aprendizagem, pois ela foca em problemas relevantes para estimular a construção da aprendizagem do aluno. Então, as etapas da aplicação da ABPROB. Então, os autores, no caso aqui Araújo, uma das principais referências apontadas no artigo, ele propõe etapas para a aplicação da ABPROB. É como se fosse o desdobramento de um problema para o desenvolvimento do assunto. Então, ele desenvolve 8 etapas. A primeira etapa é chamada de início, a segunda, geração de ideias, a terceira, análise, a quarta, elaboração de questões, a quinta, objetivo de aprendizagem, a sexta, estudo, a sétima, síntese e avaliação, e a oitava, a apresentação, que representa a etapa final da aplicação da ABPROB. O início seria o entendimento inicial do problema, esclarecimentos para compreender o problema de uma forma abrangente. Só que a partir daí eu vou criar provocações, que é a etapa 2, geração de ideias. Listar possíveis explicações ou soluções com base no conhecimento atual que o aluno dispõe. Na fase de análise, é como se nós fôssemos fazer a decomposição do problema em partes, identificar relações, funções e estruturas. Na quarta, partimos para a elaboração de questões. São questões para orientar a investigação ou pesquisa e definir bem o problema a ser resolvido, ou seja, já é uma etapa um pouco mais madura do desdobramento do problema. A etapa 5, que envolve os objetivos de aprendizagem, é o que se espera aprender com os resultados do trabalho. A partir do momento que lançamos a situação problema, é importante esclarecer na etapa 5 o objetivo da aprendizagem, ou seja, quais são os conhecimentos que serão trabalhados no desdobramento desse problema, para que se faça a conexão entre o problema e os conteúdos. A fase 6 do estudo é o estudo individual, pode ser uma discussão em grupo, com o registro do processo a ser seguido. Na síntese e avaliação, caracteriza, né, a síntese do trabalho desenvolvido e também os resultados obtidos. E finaliza com a amostra do trabalho desenvolvido para o grupo, ou seja, resultado, processo, análise e apresentação propriamente dita. Então, essa tabela aqui, ela ilustra os requisitos para professor e aluno, fazendo um comparativo entre o ensino convencional e a abordagem da ABPROB. Então, essa tabela foi elaborada por Ribeiro, ela faz parte do artigo onde ela elenca, né, as características do ensino profissional e as características da abordagem da ABPROB, na visão dos professores de um lado e na visão dos alunos nessa parte de baixo. Então, os itens foram divididos entre professores e alunos. Agora vamos focar na aprendizagem baseada em projetos. Primeiro vamos definir o que é um projeto. O que é um projeto? O projeto, na verdade, eles são empreendimentos finitos, com objetivos bem definidos. E eles nascem a partir de um problema, uma necessidade, uma oportunidade ou interesse de uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma organização. Então, quais são os tipos de projetos educacionais? Tem os projetos do tipo intervenção, do tipo desenvolvimento, pesquisa, ensino e aprendizagem. Então, como é muito abrangente essa abordagem voltada para projeto, a gente vai focar, o artigo trata sobre isso, então o escopo do artigo ele considerou apenas os projetos focados na aprendizagem, como recurso pedagógico para aprendizagem significativa e contextualizada no âmbito da EPT. Então, está destacado para a nossa análise.
Então, a aprendizagem baseada em projetos, ABPROJ, vamos apresentar algumas características dessa aprendizagem. A utilização da metodologia de projetos ela remonta ao fim do século XVII na Itália, sob uma perspectiva de ensino profissionalizante. Ele se difundiu fortemente na área de arquitetura. Pegando ainda contribuições de John Dewey e também de William Kilpatrick, eles foram os pioneiros a trabalhar com projetos como recurso pedagógico, isso já a partir do fim do século XIX. Então, por exemplo, para Kilpatrick, um projeto educacional, ele deveria ter 4 fases essenciais, que ele chama de intenção, planejamento, execução e julgamento. Dewey já considerava que os professores deveriam assegurar um processo contínuo de aprendizagem e crescimento. E enfatiza que um projeto ele deve ser pautado em situações reais, relativas ao contexto e à vida, para que haja significado no processo de aprendizagem. Mas eu lanço aqui algumas questões, mais algumas reflexões. Os métodos tradicionais eles são pouco significativos e geram uma formação eficiente para os alunos da EPT. Moura diz que a proposta de aprendizagem por meio de projetos representa uma forma importante de considerar todos os elementos referentes à formação integral do ser humano. Moacir Gadotti diz que a aprendizagem auto-iniciada, estimulada pela aprendizagem baseada em projetos, ela envolve toda a pessoa do aprendiz, envolve sentimento, envolve inteligência. Diz que ela é mais durável e penetrante. Fernandes e Ventura eles enfocam que a ABPROJ ela propõe a formação de pessoas com uma visão global da realidade, vinculando a aprendizagem a situações e problemas reais, preparando para a aprendizagem ao longo da vida. Aqui diz que o processo ele favorece não apenas a aprendizagem de conceitos, mas também de procedimentos e atitudes em relação ao conhecimento e ao trabalho colaborativo. Moura faz um quadro esquemático interessante que apresenta categorias de projetos voltados para a aprendizagem que podem ser distribuídos em 3 categorias: construtivo, investigativo e didático, que ele chama de explicativo. Construtivo seria a introdução de alguma inovação, quando o projeto é voltado para a inovação, solução de algum problema ou situação. O investigativo ele emprega o método científico para pesquisar sobre uma questão ou situação. E o método didático explicativo ele busca explicar, ilustrar, revelar os princípios científicos do funcionamento de algo. Estamos chegando aqui à etapa final. Vamos fazer uma análise comparativa entre a aprendizagem baseada em problemas, a ABPROB, e a aprendizagem baseada em projetos, a ABPROJ. Esse quadro comparativo é interessante, elaborado pelos autores do artigo, onde ele mostra as categorias no que divergem, no que convergem. Tá? Essas primeiras 6 características aqui, elas identificam aspectos que diferenciam as metodologias. Já esses 6 aspectos finais, destacados aqui na cor azul, ele mostra em que essas metodologias convergem, como, por exemplo, formação efetiva para o mundo do trabalho, favorece a aprendizagem contextualizada, requer disposição e habilidades específicas do professor e do aluno, método de ensino centrado no aluno, favorece a interdisciplinaridade, favorece o desenvolvimento da criatividade e inovação, eles convergem. E as considerações finais sobre as metodologias, é importante destacar que as 2 metodologias elas têm muito a oferecer para melhorar a aprendizagem na educação profissional e tecnológica. Elas contribuem para transformar ideias em resultados, pois elas estimulam atitudes inovadoras, elas são focadas no aprender fazendo, elas favorecem o trabalho colaborativo, elas buscam a prática de uma atitude consciente também e crítica diante da realidade que se quer modificar. Elas são muito eficazes na construção do conhecimento contextualizado e aquisição de habilidades para a formação de um profissional que esteja sintonizado com o mundo do trabalho contemporâneo, com as demandas contemporâneas. Então, embora os 2 métodos conservem ideários e orientações pedagógicas parecidas, as
diferenças elas precisam ser pontuadas e nós apresentamos isso na tabela anterior, como vocês puderam observar. Então, para finalizar, dicas importantes para se trabalhar com os dois métodos. Tá? Primeiro, pensar no que se vai fazer. Fazer o que se pensou e pensar no que se fez, a atitude reflexiva no final. Então, na verdade, em linhas gerais, o que se busca é a prática de uma atitude consciente diante da realidade que se quer modificar e dos conhecimentos e habilidades que se pretende adquirir. Então, um questionamento final. Será que é possível ensinar qualquer área do conhecimento por meio da ABPROB e da ABPROJ? E aí? Depende. Então, elas não são, na verdade, uma panaceia educacional, longe disso, né? Longe de resolver problemas complexos de maneira simples. Então, elas não chegaram para resolver todos os problemas da EPT ou de qualquer outro tipo de ensino. Então, sempre será necessário um mínimo de aulas expositivas, seja para apresentar conceitos básicos, seja para uma visão geral de um conhecimento que depois poderá ser aprendido em detalhes e com o necessário e adequado aprofundamento das metodologias ativas escolhidas. Então, é possível conjugar as duas metodologias para favorecer o bom uso do que cada uma delas pode proporcionar. Então, não se trata de usar sem critérios uma ou outra metodologia. É importante que isso fique bem claro, só pelo fato de ser inovadora, que é a palavra do momento, porque promete resultados que ultrapassam os limites dos métodos tradicionais de ensino. Agora, sim, é muito rico permitir ao aluno experimentar situações desafiadoras, situações de aprendizagem que sejam significativas para as suas vidas. Então, é importante pensar dentro dessa perspectiva, esse olhar que a gente quer apresentar aqui na exposição desse assunto. Então, aqui as referências utilizadas pelos autores do artigo. E obrigado pela atenção. Encerramos por aqui. Tá? Então, fica o espaço aberto lá no ambiente para os comentários, as críticas, as sugestões e um debate mais enriquecedor e mais acalorado sobre o tema.